Então eu vendo isso é como se tivesse uma bola de cristal, eu simplesmente consigo antecipar tudo que está acontecendo. Então quando eu olho para o mercado brasileiro, eu vejo um monte de mato, eu vejo um monte de coisas, tipo assim, caraca, eu não acredito que isso aqui funciona no Brasil, porque isso não está funcionando mais na gringa. Bom dia, galera. Nosso conteúdo de hoje vai para esse comentário da dona Silvia Rey, não sei se assim se pronuncia, mas ela fez um comentário num vídeo que eu falo sobre as atualizações do Google e de que eu nunca caio, e nem os meus clientes, em nenhuma atualização do Google. Foi mal que eu tô resfriadaço, esse sítio aí, essa piscina lá me arrebentou, mano. Mas vamos lá, o comentário pareceu de uma maneira muito, tipo, zoando, tá ligado? Como se eu fosse um ser super especial. E não é, eu vou mostrar pra vocês aqui o motivo. As pessoas profissionais não têm esse problema de atualização. Eu vou dar detalhes aqui, todos os passos, para que você também não tenha. Primeiramente eu quero dizer que é muito complicado a gente falar de SEO porque não existe meio que uma cartilha, tá ligado? Não existe um conjunto de regras. Bom, na verdade existe, mas não existe uma instituição, não existe nada que regulamente isso, entendeu? Então, o SEO ele fica muito aberto. As pessoas simplesmente falam, eu fiz SEO já, mas tipo, o que define isso? Não tem um conjunto de regras. Não tem meio que tipo, olha, você usa essa ferramenta aqui, essa ferramenta vai te dizer se você fez ou não. Olha, essa instituição aqui vai analisar e vai te dizer se você fez ou não. Não tem uma carteirinha, tá ligado? Não tem um instituto. Não tem nada. Então, muitas pessoas se consideram especialistas ou profissionais ou entusiastas, enfim, pessoas que fazem SEO. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui muito interessante. Tudo que sabemos de SEO são feitos à base de teste. E eu vou mostrar aqui exatamente como são feitos esses testes. E depois que você entender esse processo de teste, você nunca mais vai ter problema com a atualização. Nunca mais. A primeira coisa pouca gente sabe, mas existe um documento do Google que é atualizado frequentemente. Todas as atualizações que tem no Google saem dentro desse documento. Eu vou deixar o link aqui, é um link gratuito do próprio Google, tu pode entrar lá e ver todas as regras do Google, todas, absolutamente todas, tudo que o algoritmo necessita para poder posicionar. Esse documento, como eu disse, ele é atualizado frequentemente, a última atualização dele foi em novembro de 2023, 3 meses atrás. Então todas as atualizações saem dentro desse documento. Esse documento eu até procurei aqui, mas eu não consegui encontrar ele em português. Ele tem 173 páginas, então ali tem todas as regras de posicionamento do Google. Então dentro desse documento que eu acabei de compartilhar, você tem absolutamente tudo, todas as regras, tudo. Basicamente tudo que eu falo para vocês aqui relacionado ao SEO é tirado deste documento. Tudo que eu falo você consegue encontrar dentro desse documento. Intenção de busca, qual tipo de conteúdo que precisa ter dentro da página para poder posicionar, o que posiciona, o que não posiciona, qual nicho é mais fácil, qual nicho é mais difícil, tem tudo aí. O que eu faço simplesmente é uma forma mais metódica desse conteúdo, uma forma mais didática. Até porque, se todas as respostas que eu fosse dar para vocês aqui fosse, ler um documento com 173 páginas em inglês, ninguém ia posicionar nada, porque nem todo mundo ia conseguir ler e nem todo mundo ia entender, enfim, não ia dar certo. Então, basicamente, meu objetivo eu traduzo essas informações em modelos metodológicos para que fique fácil para todo mundo. Então, essa é uma fonte confiável de informação que vem diretamente do Google. Com base nesse documento, começam a surgir as outras partes do processo, que são os testes. O documento diz uma coisa, só que na aplicação ela pode ter nuances diferentes. Então por isso que entra a segunda parte desse processo. Os testes são muito importantes, esse foi o motivo de eu ter mudado para Chiang Mai. Chiang Mai é uma comunidade internacional onde tem centenas de players lá que se reúnem toda semana. Então toda semana tem um encontro e as pessoas simplesmente trocam ideias do que está acontecendo, do que está fazendo, do que está testando, do que está dando certo, do que não está dando certo, baseado nas regras padrões de SEO, que são essas que eu mostrei para vocês no documento oficial. Então, é um grande laboratório e isso faz com que você tenha muito conhecimento sobre como aplicar essas regras, como performar melhor. Então, toda semana tem esse encontro, o que ajuda muito para conseguir entender o que funciona e o que não funciona. E o terceiro ponto eu trabalho no mercado de língua portuguesa, no Brasil. E esse é um dos grandes motivos de eu não trabalhar no mercado de língua inglesa. Por quê? As atualizações, primeiramente, elas são aplicadas no idioma inglês. O Google é uma empresa americana. Então, os idiomas estrangeiros, francês, alemão, italiano, português,
norueguês, enfim, todos os idiomas, eles são atualizados depois do americano. Isso não é uma coisa tipo, eu acho, não, mano. Isso é uma coisa do próprio Google. O próprio Google, ele anuncia quando as atualizações são lançadas e quais idiomas elas estão ativas. Isso você encontra nas diretrizes do Google. Vou deixar o link aqui também. Tu pode entrar nas diretrizes, toda vez que tiver uma atualização, você vai ver se aquela atualização está sendo válida ou não dentro do seu país. Certo? O NLP, por exemplo, foi implementado quase um ano depois de ter sido lançada no mercado inglês. Então é muito comum nesses encontros semanais eu participar de debates e conversas onde estão acontecendo coisas que no Brasil não acontecem ainda. Muita coisa que já está acontecendo no Brasil não acontece. Então eu vendo isso é como se tivesse uma bola de cristal. Eu simplesmente consigo antecipar tudo que está acontecendo. Então quando eu olho para o mercado brasileiro, eu vejo um monte de mato. Eu vejo um monte de coisas, tipo assim, caraca, eu não acredito que isso aqui funciona no Brasil, porque isso não está funcionando mais na gringa. Então eu utilizo sempre os padrões do que mais sempre está funcionando. Então quando tem as atualizações, eu simplesmente estou na frente, porque eu já sei o que está acontecendo. Enquanto muita gente no Brasil está batendo cabeça, está trabalhando, achando que está fazendo a coisa certa, de repente vem uma atualização e derruba. Então, é por isso que eu não caio em nenhuma atualização, e se você fizer exatamente o que eu estou fazendo, você também não vai cair, porque é uma questão de lógica. Isso não significa que meus sites não percam posicionamento. Os sites perdem posicionamento. Não quer dizer que eu não perca posicionamento. Tem uma grande diferença entre ser atingido por uma atualização e perder posicionamento. Ser atingido por uma atualização significa que, imagina só, tu tá fazendo conteúdo de uma maneira errada, fora das diretrizes do Google. E tu tem, sei lá, 100 conteúdos lá dentro do teu site, tu tá posicionando, tu tá feliz, tá tudo certo. De repente vem uma atualização e o Google percebe que você não está fazendo o que deveria ser feito, ele simplesmente vai derrubar todas as páginas de uma vez só. Isso daí é ser atingido por uma atualização. Agora, você tem uma página, eu estou lá em quinto e de repente minha página caiu para sétimo, ou eu estou em primeiro, caiu para terceiro. Isso não é atualização, isso é simplesmente os próprios concorrentes trabalhando, melhorando, o algoritmo trabalhando. Então isso não tem nenhuma relação com a atualização. E uma outra coisa também que eu acho muito interessante é quando o Google lança uma atualização, já começa o mimimi. Que meu site caiu. Mentira, irmão, não tem como. As atualizações demoram para ser aplicadas no Brasil. Como é que o Google acabou de lançar e tu caiu no outro dia? Não tem como. Então, resumindo, eu não sou nenhum super-herói que tem superpoderes ou uma pessoa especial. Simplesmente sou uma pessoa dedicada a uma área profissional, porque eu já trabalho há mais de 10 anos, então toda a minha vida profissional foi dedicada para essa área. Eu me mudei para Tailândia para poder me conectar com as pessoas. É o que eu faço, é o que eu vivo, é o que eu quero me aperfeiçoar. E no Brasil não existe esse tipo de conteúdo, tá ligado? O SEO no Brasil é muito pequeno. Muitas pessoas não sabem o que é. A maioria não sabe o que é. Vai no YouTube, vai no Google, pesquisa sobre SEO, vê alguém falando de um plugin ou de alguma ferramenta e acha que aquilo ali é SEO, mas não é assim, mano. A parada é muito grande. Tem vários engenheiros envolvidos, tem um cenário muito grande que movimenta bilhões de dólares todos os anos. E no Brasil isso não chegou ainda. Então, às vezes quando eu falo as coisas, parece que tipo, não, mano, eu não tô tirando da minha cabeça. Eu tenho dados e fatos para poder comprovar tudo que eu falo. Para vocês terem ideia do tamanho do mercado, fiz uma pesquisa aqui. O mercado de futebol brasileiro, que é um mercado gigante, onde emprega milhões de pessoas, né? Várias pessoas vivem do futebol. Eu não estou falando só de jogadores, mas estou falando de pessoas que trabalham na segurança, pessoas que trabalham na limpeza, pessoas que trabalham na saúde, né? Médico, fisioterapeuta, tudo isso. Se a gente pegar o top 20, baseado na pesquisa que eu encontrei aqui, o top 20 times, eles faturaram 1,4 bilhões de dólares em 2022. Então, se a gente pegar toda a receita de todos esses top 20 clubes, eles faturaram 1,4 bilhões de dólares, o que dá na faixa de 6 bilhões de reais, né? Dinheiro pra caramba. E a gente sabe que o futebol é um mercado gigante, né? Que muitas pessoas vivem do esporte, muitas pessoas ficam ricas com o esporte. O jogador de futebol ganha muito bem, a gente sabe disso. Agora, olha um dado interessante sobre o mercado de SEO. Agora, o mercado de SEO em 2023 faturou 75 bilhões de dólares. E a expectativa é que em 2024 fature 88,9 bilhões de dólares, o que dá quase 500 bilhões de reais. É muita coisa. É muita coisa. O mercado movimenta mais dinheiro do que o top 20 clubes de futebol brasileiro movimenta, sem as transferências. Por que sem as transferências? Porque as transferências são milionárias. Ainda assim, é óbvio que daria menos do que 500 bilhões de reais,
Mas é importante a gente reforçar esse ponto das transferências, porque significa que é o dinheiro que está rodando dentro do clube. As pessoas fazem carreiras dentro desses clubes. Médicos, profissionais, preparadores físicos, técnicos, tudo isso gira em torno desses 1,4 bilhões que são movimentados dentro desses clubes. Tá conseguindo entender o tamanho da parada? Para ter mais conteúdos como esse, tudo que você precisa fazer é se inscrever no meu canal.